paz, Jesus e amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, 25 de julho, 17ª semana do tempo comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, hoje a igreja celebra São Tiago, maior apóstolo, irmão de João Evangelista. Que São Tiago interceda por nós para alcançarmos também, com a graça de Deus, o céu. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e junto com o canal da Casa de Missão aqui no YouTube, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, essa semana é uma semana importante, uma semana que está chegando o grande dia do nosso reavivar, acampamento Metanoia. Então ainda dá tempo, você jovem de espírito, jovem de idade, aqui na descrição do vídeo está o link para a inscrição do retiro e siga também sempre as nossas páginas, sempre vai estar aparecendo para você durante os vídeos, o Instagram, o Facebook, para acompanhar esse trabalho que está sendo grandioso, irmãos, e está chegando o grande dia deste retiro. Amém? E o evangelho, então, dessa segunda-feira é Mateus, capítulo 20, dos versículos do 20 ao 28. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe, de fato, bebereis o meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vô-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo, e o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que evangelho importante na nossa vida, que evangelho que nos faz refletir como estou me portando diante da minha vida, na minha casa, na minha caminhada. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o excesso da grandeza, aquilo que contém na nossa natureza humana. Porque qual foi o plano de Satanás lá no jardim do Éden? Se vós comeis deste fruto, se tornareis como Deus. Veja que o inimigo ele é tão astucioso que lá no princípio de tudo, ele já plantou na nossa mente, na nossa carne, esse desejo de grandeza, de se tornar como Deus, ou de se tornar um grande líder, uma grande pessoa vista. Mas não, Jesus ele quer nos ensinar que o reino de Deus é diferente. Lá no céu, as coisas elas são totalmente diferentes do que o mundo prega. Então, como Satanás ele influenciou nossos primeiros pais, e assim como ele influencia também muitas pessoas até nos dias de hoje, o desejo de liderança, da grandeza. Eu preciso ter vários seguidores, eu preciso ser grande diante dos homens. Jesus, não. Não é assim entre vós. Vocês são os meus discípulos e os discípulos imitam o Mestre. E Jesus está falando para cada um deles que os chefes das nações as subjugam e que os grandes governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E nesse pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, de Tiago e João, Jesus dá aqui uma grande deixa para ela, para nós, de que nós precisamos se tornar como o Mestre. Porque é isso que o reino de Deus, se o mundo prega o excesso de grandeza, Jesus prega o excesso da pequenez. Como Santa Teresinha sempre dizia, que ela
preferia ser a última da fila, porque ninguém briga por este lugar. Mas o mundo é as primeiras cadeiras, é os primeiros lugares, é a fama. Mas não, a vida dos santos nos mostra também que precisamos querer os últimos lugares, precisamos ser até apagados diante do mundo, que as pessoas não nos vejam, porque assim foi os santos. Os santos, eles se esquivavam da fama, de querer ser visto, porque, queridos irmãos, você se tornar como Jesus não tem preço. Ou melhor dizendo, o preço é o céu, é os primeiros lugares, é a grandeza do céu que nos aguarda. Mas para aqueles que querem o excesso da pequenez. E aí, neste momento, talvez não neste momento, os discípulos estavam nessas intrigas de querer ser o maior, de querer ser ali o braço direito de Jesus. Mas Jesus vai dizer: entre vós não é assim. Entre o cristão, irmãos, não pode ser assim. Nós da caminhada, nós que temos uma família, temos, sabe, tantas coisas para gerenciar na nossa vida, nós precisamos dessa pequenez. E a pequenez significa um coração puro, um coração pequeno, pequeno para Deus, pois é ali que Ele faz maravilhas. E Tiago, de fato, ele bebeu o cálice. De fato, vós podeis beber este cálice? Sim, disseram. De fato, bebereis o meu cálice. Porque Tiago, lá na frente, ele se tornou também pequeno, como Jesus o pedia. E lá em Atos dos Apóstolos vai narrar a sua morte, né? Quando Herodes o persegue com a espada. E ali, então, Tiago entendeu que é doando, é se tornando como o mestre, que nós vamos entender essa pequenez de querer desaparecer para o mundo e crescer somente diante dos olhos de Deus. Queridos irmãos, como as coisas de Deus é diferente, né? O mundo prega uma coisa e Deus vem e ele inverte os valores. Deus nos pede para ser pequeno, para ser o último da fila, para que nós desapareça diante do mundo. Mas o mundo não, o mundo prega a liderança, que nós precisamos ter vários seguidores, que precisamos ser pessoas com fama, com dinheiro, mas não. O cristão, ele entende que é a via que vai o conduzir à salvação. A pequenez é estar mais perto de Deus, mais perto do seu amor, porque nada mais agrada o coração do Pai, o coração de Jesus, do que se fazer como Ele, de querer essa humildade, seja nas vestimentas, seja no modo de agir, de falar, de querer as coisas, sabe, ser uma pessoa desapegada dos bens. Tudo isso é pequenez, mas o céu, ai irmãos, o céu está em festa quando eu e você queremos ser servo, queremos somente servir, porque, como São Paulo vai dizer, há mais alegria em dar do que receber. E é esse o espírito, irmãos, que nós devemos começar esta semana, pedindo a intercessão de São Tiago Maior, para que possamos ter no coração essa pequenez de iniciar essa semana. Então, a reflexão que nós façamos na segunda-feira, aonde eu estou tendo esse excesso de grandeza, e qual grandeza eu estou querendo, qual grandeza eu tenho buscado. Precisamos tomar cuidado se é a grandeza do mundo, a grandeza da fama, dos seguidores, ou a grandeza diante de Deus. E para alcançar essa, eu preciso ser pequeno aqui. Sumir para o mundo, sumir para as pessoas e aparecer somente para Deus. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. E não se esqueça, nosso retiro está chegando, corre que dá tempo, se inscreva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.